Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde... Olá, seja bem-vindo ao Saúde Sem Mistério, o podcast que descomplica a saúde para você. Aqui, conversamos com especialistas para trazer respostas claras e diretas sobre os temas que mais interessam à saúde e o bem-estar. No episódio de hoje, vamos falar sobre saúde da mulher, abordando desde sexualidade e autoconhecimento até cuidados importantes durante a gestação e pós-parto. Fique com a gente, pois o episódio de hoje está recheado de informações valiosas. Eu sou Hebe Ladeia, acadêmica de medicina, e hoje teremos uma conversa muito especial com uma profissional incrível, que é a fisioterapeuta pélvica, com pós-graduação na área e experiência especializada no atendimento à saúde da mulher. Atua na clínica Renascer, onde se dedica a cuidados com o assoalho pélvico, sexualidade e preparo para o parto. Possui formação em técnicas com biomecânica da gestante e dolagem. Estamos honrados de tê-la conosco hoje. Seja bem-vinda, doutora Dayana. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Eu já estou nesse caminho há uns 4, 5 anos, né? Trabalho com o público feminino e é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Ficamos muito felizes com a tua presença aqui. Obrigada. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Então, doutora, muitas mulheres ainda têm vergonha de falar sobre a própria sexualidade e de explorar o autoconhecimento do corpo. Isso é fato. No entanto, sabemos que entender o próprio corpo e praticar exercícios para o assoalho pélvico pode trazer muitos benefícios. Mas, primeiro, eu gostaria de saber o que é assoalho pélvico. Fale para a gente sobre o assoalho pélvico e como o fortalecimento dessa região pode aumentar o prazer e melhorar a qualidade de vida sexual das mulheres. Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre anatomia, né? O assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos. A gente tem aí mais de 10 músculos, maiores, menores, né? Que estão fazendo a sustentação dos órgãos pélvicos. Então, útero, reto e bexiga. E aí, quando a gente fala sobre fortalecimento, são exercícios específicos para cada mulher. No caso de prazer, satisfação sexual, existem exercícios que podem potencializar isso. Trazendo mais sangue, trazendo mais controle muscular, a mulher consegue potencializar o prazer da relação sexual, certo? Então, até ativação hormonal pode acontecer também, mas esse fortalecimento traz mais potência. É como eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente vai para academia para treinar o corpo por um todo, para ficar com a musculatura boa, legal de se olhar no espelho, né? Então, o assoalho pélvico é a mesma coisa, são músculos que estão no nosso corpo. Muita gente nem sabe o que é assoalho pélvico, né? Então, a gente tem que treiná-los todos os dias da mesma maneira que a gente treina lá na academia. Então, a gente não pode deixar eles de lado, a gente não pode esquecê-los pensando no corpo por um todo. É bem legal essa maquete, essa apresentação, né? Porque a gente tem uma visão mais clara, assim, interna, né, da musculatura. E principalmente, né, na parte de anatomia, a gente tem a musculatura mais interna, que é essa mais responsável por sustentação, e tem a musculatura mais externa também, que é ali a parte de fora, né, da vulva, lábios menores, lábios maiores. Então, a gente tem essa divisão. Isso melhora muito a qualidade sexual, qualidade de vida, autoestima, com certeza. Né? Eu sempre falo que as mulheres que têm controle da musculatura, que conseguem, literalmente, né, na hora da relação sexual, potencializar o orgasmo, de sentir o orgasmo, elas são muito mais felizes, né? E uma brincadeira que eu tenho muito com as minhas amigas, com as minhas conhecidas, eu falo, se você acha que você teve um orgasmo, você não teve. Porque você sabe quando você tem. Então, essa é um ponto muito importante da gente bater. As mulheres que acham que tiveram, elas não tiveram, porque quando a mulher tem, ela sabe. Mulher se conhece, né? Com certeza. Verdade. As que querem, se conhecem. É verdade, é verdade. Então, doutora, continuando aqui na pergunta, só uma sequência, tá? Os problemas do assoalho pélvico. Os problemas que podem acometer, como prolapsos e dores pélvicas crônicas, são mais comuns do que se imagina. Sim. Então, assim, é bem perceptível isso, né? As mulheres têm muitas queixas, principalmente no pós-parto.
muitas mulheres passam despercebidas até se tornarem graves, às vezes. Quais os sinais de alerta que as mulheres devem observar, doutora? Fala pra gente. Quais os sinais de alerta para acender aquela luzinha e quando que a gente deve buscar ajuda para evitar complicações? Então, assim, a gente precisa acordar com aquela luz, falar, eu preciso buscar ajuda. Sim. Quais os sinais que a gente precisa? Então, independente da idade, hoje no consultório eu tenho pacientes de 18 até de 70 anos. Então, independente da idade, não pode haver escape urinário sem controle, né? Escape urinário é quando a gente... Por exemplo, fiz uma tosse, um esforço abdominal mais forte e não consegui ter controle, tive um escapezinho de xixi. Ai, foi uma gotinha, mas é um escape. Sim. A nossa bexiga, ela foi feita para em repouso, né? Então, agora, aqui a gente conversando, a bexiga tem que segurar. Se eu fizer uma tosse, um espirro, tem que segurar. Então, independente da situação, se você não tá no banheiro fazendo xixi, a sua bexiga precisa fazer a contração e segurar a urina. Tem que ter o controle, exatamente. Então, qualquer idade gestacional ou idade, né, de vida adulta, se tiver a perca urinária, precisa buscar ajuda. Nas mais idosas, né, sensação de peso vaginal, uma bolinha ali, o normal, o comum é que elas comecem a sentir uma bolinha, um peso na hora de se secar, na hora de lavar, então elas têm essa sensação de peso. Então isso já indica um prolapso. E os prolapsos, eles também têm graus, né? Então, 1 e 2 são tratáveis pela fisioterapia, 3, dependendo, 3 às vezes também, mas o 4 é cirúrgico. Então, aí a gente vai para a parte da medicina para fazer a correção. Mas é mais incomum, assim, tão jovem. Mas a gente tem que levar em consideração que antigamente tínhamos mulheres que tinham 9, 10 filhos, né? Sim. Hoje em dia a gente não tem tanto, mas as nossas mulheres estão tendo muita sobrecarga do assoalho pélvico. Muita atividade física, às vezes de alto impacto. A gestação por si só, nós não temos mais a força, digamos assim, que as nossas mães, avós tinham. Então, é bem comum acontecer. Mas a gente precisa ficar atenta, né? E assim, doutora, a ajuda, quando que a gente tem que procurar ajuda? No menor sinal. Menor sinal, a gente já tem que buscar ajuda, por quê? Esse problema, ele pode se agravar, né? Ele pode ficar pior. Então, por exemplo, um prolapso, né, de grau 1, ele pode rapidamente se tornar um prolapso de grau 4, sendo cirúrgico. Sim. Então, a gente consegue evitar isso com a fisioterapia pélvica. É importante conscientizar as pessoas de que a fisio, ela não precisa ser somente num problema. Ela pode ser como prevenção também. Conscientizar as mulheres de que a prevenção é o melhor remédio. Sim, sempre a prevenção Com é o certeza. melhor remédio, né? Vamos lá, então. A massagem perineal é uma técnica ainda pouco conhecida, né? Mas que pode trazer grande diferença para as mulheres que desejam um parto normal. Você poderia explicar o que é uma massagem perineal? Assim, bem claro pra gente, sabe? O que é aquela massagem perineal e como ela pode ajudar a prevenir lacerações e facilitar o trabalho de parto? Sim. Então, quando a mulher está pronta, né, para ganhar o seu bebê, que ela entra em trabalho de parto, o maior medo da maioria é ter uma laceração ou ter uma prática aí que é mais antiga já de episiotomia. Então, a gente vem com essa proposta de tentar evitar isso ao máximo, principalmente a laceração, e a gente indica fazer a massagem perineal ou alongamento perineal. Os dois nomes estão certos. É indicado começar a partir da 33ª, 4ª semana de gestação, né? Mas é o que eu sempre falo, a gente precisa individualizar cada paciente. Algumas podem sentir um pouco mais de desconforto, outras podem fazer super tranquilamente, mas o alongamento perineal, massagem perineal, é o que o próprio nome diz, alongar o períneo. Então, a gente pensa, né, na entrada do canal vaginal, nós temos ali músculos que são super elásticos, mas a gente precisa potencializar essa elasticidade, esse alongamento.
De início, sempre se indica fazer com um dedo, meia falange. A gente coloca bem no centro tendíneo, que é a entrada de canal vaginal, e aí vai fazendo esse alongamento de forma sutil, leve, para as laterais. Sim. No conforto dessa mulher, essa mulher tendo, né, essa sensação ok, a gente pode aumentar para 2 dedos. E até um fato de brincadeira que eu tenho no consultório com as meninas, que geralmente não é elas que fazem, é o marido. Porque elas já têm uma certa barriga, né, mais saliente, então elas têm mais desconforto. Claro que no consultório também é feito, mas elas me veem uma vez por semana, né, então pensando nessa potência, né, fazer esse trabalho mais a longo prazo com o músculo, precisa ser feito todo dia. Nem que seja 15 minutinhos, mas precisa fazer. Então a gente faz a inserção do dedo e trabalha o alongamento. Direção, quantas vezes fazer, isso tudo eu dou a orientação para elas, né? O dedo sempre higienizado, se conseguir, né, de preferência, uma luva, um bom lubrificante, porque não é para ser desconfortável, ela precisa sentir o alongamento acontecendo. E isso vai trazer muito mais a prevenção, né, de que quando a cabeça do bebê sair por aqui, a gente tenha menor chance de lacerar, de rasgar. Sim. Então, a laceração seria tipo um rasgo, né? Isso. A laceração, ela vai acontecer quando a musculatura, ela tá sendo esticada muito, né? E mais ainda, se essa mulher tem uma musculatura rígida, tensa. Porque o bebê tá passando, a velocidade de descida cada um deles tem. Então, se no meio do caminho ele encontra, né, um músculo mais rígido, mais tenso, pode vir a rasgar. Então, a gente precisa trabalhar esse alongamento para justamente prevenir. Justamente para prevenir, né, doutora? Exatamente. Ótimo. Ficou bem claro aí. Seguindo, vamos lá. Doutora, a saúde íntima é uma parte fundamental do bem-estar da saúde da mulher. Mas ainda existe muita desinformação, né? Sim. Quais são as práticas de higiene íntima, que tu já falou aí, que você se preocupa muito com isso? Quais são as práticas de higiene íntima que realmente ajudam a prevenir infecções e desconfortos? E quais os cuidados que devemos ter ao escolher produtos como absorventes internos, coletores menstruais, né? Todos os produtos que você indica, quais os cuidados, qual a prática de higiene que você poderia abordar e nos colocar em alerta? Sim. Primeiro de tudo, o que acontece muito comumente ainda é usar o chuveirinho, né, tradicional, dentro do canal vaginal. Fazer o uso para lavar o canal vaginal. O canal vaginal não precisa ser lavado. Internamente, a nossa vagina, ela é autolimpante. Então, tudo que não é benéfico, a musculatura, né, o corpo vai colocar para fora. Então, eu sempre brinco, né? Vagina tem cheiro de vagina. A gente não pode esperar o cheiro de flores. Então, ficar longe de perfumes vaginais. Ducha, ela vai ser usada só na forma externa. Então, a gente lava, né? Separa bem os lábios internos, os lábios externos. O clitóris, a região clitoriana, tem um mini capuz. Precisa ser afastado esse capuz para lavar toda a sujidade que tiver ali. Mas, internamente, a gente não insere nada para lavar. Sabonete, eu gosto muito dos sabonetes da Granado, sabonetes manipulados de Barbatimão, Melaleuca, são muito bons, mas sabonete em barra, de jeito nenhum, né? O sabonete que a gente usa para o corpo não é o sabonete que a gente vai usar na região vaginal e também na relação sexual. Lubrificantes à base de água, né? Também gosto muito de indicar para as pacientes. E o uso de coletor vai muito do conforto de cada uma, né? Existem infinitos coletores aí no mercado, então tem que levar muito em consideração o conforto, existem de vários tamanhos. Existe o disco menstrual também, que é uma opção para quem está menstruada, mas quer continuar tendo relação sexual, então o disco ele não interfere, né, na relação sexual, a mulher pode tranquilamente continuar. E a questão dos protetores diários, né? Protetor diário não é que ele não possa ser usado, ele pode ser usado se trocado regularmente, né? Então, a cada 2, 3 horas, viu que está sujo, é importante trocar.
é melhor que não utilize, né? É melhor que nós temos a nossa secreção natural, então é até importante ficar de olho, porque às vezes essa secreção ela pode ter uma alteração, né? Então isso precisa ser levado ao médico. Mas tentar evitar o uso, né? E absorvente na hora da menstruação, a gente também tem várias opções. Absorvente descartável, absorvente de tecido, as calcinhas menstruais, que são muito confortáveis também. Então, hoje é uma infinidade de produto aí no mercado. Que a gente pode explorar bastante, Exatamente. né? Verdade. Doutora, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. As perguntas foram maravilhosas e muito bem respondidas. Obrigada. Então, agora nós vamos no nosso bate-bola, aquele mitos e verdades. Preparada, doutora? Preparada. Então, vamos lá. Somente mulheres mais velhas sofrem com problemas no assoalho pélvico? Não, isso é mito. Qualquer idade pode apresentar algum tipo de problema, e isso vai depender muito do estilo de vida de cada mulher. Atividades de alto impacto, gestação, menopausa, independente da idade, nós estamos todas sucintas a ter algum tipo de problema. Então, todas atentas, Todas. independente. Vamos lá. A cesariana é uma forma de prevenir problemas no assoalho pélvico? Não, isso também é um mito. O que ela vai prevenir é a laceração e alguma alteração imediata ao assoalho pélvico, né, depois do parto. Mas ela não previne nenhum tipo de problema, porque o que vai causar algum impacto, problema, principalmente sobrecarga de assoalho pélvico, é a gestação e não a via de parto. Mito, né? Mito. Usar salto alto com frequência pode prejudicar a saúde do assoalho pélvico? Pode, porque vai causar uma sobrecarga por conta de uma postura errada, né? A gente usa salto, a nossa postura já vai totalmente para um ângulo diferente. Então, a longo prazo, mulheres que usam muito salto têm a tendência de ter um assoalho pélvico mais tensionado. O uso de duchas íntimas regularmente é uma boa prática para manter a higiene íntima? Não, isso é um mito gigantesco. O uso de ducha vai, como a gente já falou antes, né? Vai alterar o pH vaginal. Então, a gente acha que está limpando, que está fazendo uma coisa muito boa, mas não. A nossa vagina, ela precisa dessas bactérias ali do canal vaginal colonizadas, e o que não for bom, ela mesma vai colocar para fora. Então, a gente não precisa lavar lá dentro. Certo. Última dúvida, doutora, no nosso bate-bola. É aquela questão, lavar o cabelo após o parto. Pode ou não pode? Mito ou verdade? Pode, é claro que pode. A gente tinha muito essa crença, né, no passado, de que não podia lavar o cabelo imediatamente depois da cesárea ou depois do parto normal, e não tem nada a ver. Essa mulher, ela pode, como ela deve ter um banho premium, né, que elas chamam, as puérperas chamam banho premium, elas merecem, e isso é revigorante para elas. Vamos lá, então. O uso da cinta, doutora, é benéfico no pós-parto? Muita gente ainda acha que sim, mas não. Graças a Deus, a gente tem muita modernidade no mundo do pós-parto, muita atualização. Então, hoje a gente sabe que o taping pós-parto, né, o uso de bandagens, ele é muito mais benéfico, muito mais funcional. O abdômen da mulher, ele precisa ter a capacidade de voltar para o lugar sozinho. E quando a gente coloca uma cinta, a gente barra esse abdômen e deixa ele travado, né, sem utilidade, sem uso. Então, é a cinta que está fazendo sustentação. Quando a gente tira a cinta, o abdômen cai. E com o uso do taping, das bandagens, a gente tem uma funcionalidade. O músculo, ele continua ativo. E vai ajudar no desinchaço, vai ajudar na sensação dos órgãos soltos, ali logo imediatamente ao parto, e principalmente no conforto dessa mulher, que tem que lidar com o recém-nascido. Então, o taping dá essa sustentação e auxílio no dia a dia, imediatamente ao pós-parto. Seguindo, a prática do pompoarismo traz fortalecimento do assoalho pélvico? Isso é um mito também. Muita gente não sabe, mas o pompoarismo, ele é uma técnica sexual voltada somente para o prazer feminino. E aí o X da questão, um grande problema é que quando a gente ouve, né, muita divulgação sobre cursos de pompoarismo, aperta e solta, enfim, todo mundo quer fazer. Porque vai garantir prazer.
Pode ser que sim, mas essa questão de individualizar cada paciente é muito importante, porque quem tem dor na relação sexual ou algum tipo de desconforto não pode sair fazendo pompoarismo, apertando a torto e a direito, porque isso só vai potencializar essa tensão. Então, dentro do consultório, na fisioterapia pélvica, a gente tem essa individualização. Então, eu dou o estímulo muscular, o estímulo para o músculo que ele precisa. E muitas vezes não vai ser uma contração, vai ser trabalhar o relaxamento. E a gente vai conseguir ainda assim garantir esse prazer da mulher. Então, o pompoarismo, a gente gosta de separar um pouquinho da fisioterapia pélvica, porque ele é mais trazido pro prazer sexual. É muito importante a prática, com certeza, mas não com essa conotação somente sexual. O músculo, ele tem que ser funcional. Sendo funcional, ele vai também te trazer prazer sexual. É uma sequência, né? É uma sequência, com certeza. Doutora, dúvidas. Como que é uma avaliação, uma consulta para... Eu cheguei no teu consultório e daí eu agendei uma consulta com você. Eu me imagino como? Como que vai ser? Eu vou chegar lá, eu vou fazer exercícios, quais os procedimentos para eu já me preparar? Existe algum preparo que a gente tem que fazer? Diz para nós como é que é. Então, muita gente não sabe, mas na avaliação de fisioterapia pélvica tem que tirar roupa, né? Já tive pacientes que ficaram surpresas com isso, mas a gente tem que pensar o quê? Estou trabalhando com músculos íntimos, né? A parte íntima, região vaginal. Então, como que eu vou descobrir qual é o teu problema, a tua queixa, né? Como que eu vou descobrir qual músculo está relacionado se eu não tocar? E fisioterapeuta é responsável por reabilitar, então a gente tem que saber qual que é o músculo que a gente precisa reabilitar. Mas claro, antes de tudo isso, antes de fazer essa avaliação muscular, a gente senta, a gente conversa, eu procuro saber, né, o que levou a mulher a ter algum tipo de queixa, ou na gestante, o que ela espera do tratamento, qual que é a via de parto que ela deseja. Então, nesse caso, é sempre uma conversa inicial e depois a gente vai fazer a avaliação. Como eu disse anteriormente, cada mulher tem uma individualidade. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes pode ser tabu, né? Eu brinco, né? Eu falo... Tá com vergonha? Me vê como uma ginecologista. Eu não sou uma. Mas procura imaginar que seja uma consulta similar. Porque a gente vai ter que tratar isso com muita leveza, né? E é engraçado porque depois da terceira, quarta sessão, elas já chegam, elas já estão tirando a roupa e já é super natural. Então, só nesse início mesmo, é estranho pensar que talvez ela tenha que tirar a roupa para um outro profissional que não seja o gineco, né? Mas, no caso da fisioterapia pélvica, tem que sim. Doutora Dayana, conta pra gente, como foi o início, assim, da tua formação, do seu interesse em trazer tantos benefícios para as mulheres? Então, a minha história com a fisioterapia pélvica, ela foi meio inusitada, digamos assim, porque na faculdade eu tinha certeza que eu iria para pediatria. E aí, quando eu fui para as disciplinas específicas, eu fiz pediatria e eu pensei, não é isso que eu quero fazer, e agora? E aí, quando eu fui para a parte da saúde da mulher, aquilo realmente acendeu no meu coração. E eu sempre fui muito desbocada, sempre. Nunca tive vergonha de falar, o que precisa falar eu falo. Então, essa área da saúde da mulher, eu acho que puxa muito para isso. E por incrível que pareça, lá atrás, lá quando eu tive que prestar vestibular, eu prestei 4 vestibulares, 3 para moda e 1 para fisioterapia. E aí eu passei com ótimas colocações em todos eles e no da fisioterapia eu fiz porque realmente eu queria estar em alguma área da saúde. Moda eu fiz por conta de familiares e tudo mais, né? Mas quando eu realmente decidi que era a fisioterapia que eu queria seguir, graças a Deus, fui muito feliz na minha escolha. E em dezembro, no mesmo ano ali que eu terminei a faculdade, em dezembro mesmo eu já estava matriculada na pós. Então, eu terminei a faculdade, mas no mesmo mês eu já iniciei a pós. Então,
já comecei logo em seguida os atendimentos, nichei para atender somente mulheres, então hoje eu atendo só mulheres. Minha atual linha de trabalho, né, principal é as gestantes, eu amo atender gestante. Atendo muita paciente com dor na relação também, incontinências urinárias, mas hoje o consultório, a linha de frente dele praticamente é gestação e pós-parto. Tenho certeza que as mulheres, falo também por mim, em agradecer a profissional que nós temos para nos atender. Que bom, fico muito feliz. Para encerrar, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a importância de conhecer e cuidar da saúde feminina, doutora? Então, primeiro que a prevenção é o melhor remédio, o melhor caminho, né? Que todas nós possamos ter uma vida íntima, sexual, ativa, saudável, principalmente. Gestantes, né? A gente tem que pensar que gestação é o principal fator para sobrecarregar o assoalho pélvico. Tá gestante, faz fisioterapia, independente da via de parto. E que se a gente cuida da nossa saúde por um todo, né? A gente não pode esquecer do assoalho pélvico. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio de Saúde Sem Mistério. Esperamos que as informações de hoje tenham sido esclarecedoras e ajudem a você cuidar melhor de si e das mulheres à sua volta. Lembre-se, conhecer o próprio corpo e adotar hábitos saudáveis fazem toda a diferença. Doutora Dayana, agradecemos muito por sua participação e por compartilhar tantos conhecimentos aqui conosco. Sinta-se à vontade para divulgar suas redes sociais e para dar uma palavrinha para a gente. Eu que agradeço, primeiramente, né, o convite. É muito especial estar aqui. Inclusive, era uma das minhas metas de 2024, gravar um podcast. E no finalzinho do ano, ela se concretizou, né? Lá no Instagram, o meu usuário, né, o @ é dai.fisiopélvica, tudo junto, só tem um ponto ali no meio. Ali eu compartilho um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do meu dia a dia. As pessoas conseguem se conectar comigo através de lá. Lá dentro também tem o meu WhatsApp. Através do WhatsApp pode ser feito o agendamento, né? E se vocês quiserem me seguir, estou à disposição. Ficamos muito honrados mesmo com a sua presença. E essa é a intenção do nosso podcast. Levar e esclarecer para toda a comunidade. É isso aí. Sobre saúde. Isso aí. Obrigada. E para quem nos ouviu até aqui, obrigado pela companhia. Se achou esse conteúdo útil, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Ative o sininho aqui no YouTube para ser avisado sobre os próximos episódios. Nos siga no nosso Instagram, @podcast Saúde Sem Mistério, para ficar por dentro de todas as novidades e episódios futuros. Até a próxima!